Essa criança criou 2.500 personalidades para fugir dos abusos do pai. Ela se chama Jane Raine e ela morava em Londres com seus pais, quando em 1974 eles se mudaram para a Austrália. A Jane tinha 4 anos nessa época e foi lá que os abusos começaram. A Jane conta que quando tudo acontecia, ela chorava muito, implorava para o pai dela parar. Ele via o sofrimento que estava causando na filha, mas mesmo assim no outro dia ele ia lá e fazia de novo. O pai da Jane, que se chama Richard, ele contou para a garota que ele lia a mente dela. Então ele começou a enganar ela com isso e disse que ia saber se ela contasse para alguém, para alguma professora, para a mãe e para os irmãos. E ele também disse que se ela contasse para alguém, ele mataria ela, a mãe dela e os irmãos dela. Jane então se tornou uma criança muito reclusa, muito quieta, muito tímida e depois de um tempo, além dos abusos sexuais, ela passou a ser torturada pelo pai. Depois de um tempo, a Jane desenvolveu transtorno dissociativo de identidade, TDI. Dizem que isso acontece em consequência de abusos extremos que a criança viveu em um ambiente que ela deveria considerar um ambiente seguro. Para quem não sabe o que é TDI, esse transtorno é retratado claramente aqui no filme Fragmentado, onde o personagem tem várias identidades. Então isso acabou acontecendo com a Jane, ela criou essas personalidades como forma de sobrevivência, foi uma estratégia de sobrevivência. A primeira personalidade que a Jane criou foi de uma menina de 4 anos chamada Symphony. Ela conta que na hora do abuso, a Symphony se manifestava para assumir a experiência no lugar dela. Então ela fala que o pai não estava abusando dela e sim da Symphony. E depois disso, ela criou outras 2.500 personalidades. Os abusos duraram 7 anos, dos 4 aos 11 anos de idade. Nessa época, a Jane contou tudo para a mãe dela. A mãe dela, então, decidiu se divorciar e denunciar o marido. O Richard foi denunciado, mas ele levou anos para ir a julgamento. E o julgamento dele só aconteceu em 2019, quando a Jane já estava com 49 anos e ele com 74. No dia do julgamento, a Jane era a única pessoa na cadeira de testemunhas, mas dela saíram 6 mulheres. 6 personalidades da Jane testemunharam contra o pai dela e colocaram ele na cadeia. A primeira personalidade a testemunhar contra o Richard foi a Symphony, a personalidade da Jane, que tem 4 anos, tem a voz infantil de ritmo rápido. A Symphony detalhou tudo o que aconteceu em décadas atrás. O Richard foi acusado de 367 crimes, incluindo múltiplas violações, e foi sentenciado a 45 anos de prisão. Já a Jane ficou com danos irreparáveis para sempre, na visão, intestino, passou por várias cirurgias, incluindo uma colostomia em 2011.